Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias, amém? Amém? Que noite abençoada, que noite maravilhosa, noite de celebrarmos batismos, de adorar ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de meditar na palavra de Deus. Mas eu queria conhecer pessoas que eu sei, alguns eu até conheci no começo do culto. Se você veio, está visitando aqui a Igreja Batista do Fonseca, talvez esteja acompanhando alguém, algum dos batizandos, nós queremos te conhecer e apertar a sua mão, te dar um abraço. Você pode fazer um sinal assim para nós aqui? Vamos lá, aí olha quanta gente. A Igreja do Fonseca vai receber esse povo. Aqui tem vários, aqui tem uma família inteira, lá atrás tem os irmãos. Olha, toda essa lateral aqui tem bastante gente. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso convite é que você volte outras vezes. Queremos também dar atenção a você que está acompanhando pela transmissão. Fazemos o convite para você estar aqui conosco. Que Deus abençoe. Se você não tem ainda um lar espiritual, você está convidado a frequentar aqui, a caminhar junto conosco. A Igreja do Fonseca muito se alegra com a sua presença. Que bom, meus irmãos. Mas, irmãos, nós estamos em festa. Uma festa já de uma jovem senhora de 87 anos. A Igreja do Fonseca completa, agora em 2026, nesse final de semana, mais propriamente no dia 1º de maio, completou 87 anos. Estamos aqui trabalhando esse tema de aniversário desde sexta-feira. E nós, na sexta-feira, falávamos sobre uma igreja firme e fiel. Ontem, no sábado à noite, falávamos sobre cartas para hoje. Nós somos essa carta para hoje, a carta que está sendo enviada ao mundo. Hoje pela manhã falávamos sobre o tema marcas de uma igreja viva. Uma igreja viva que avança, uma igreja que está em movimento. E agora, nessa conclusão dessas 4 palavras, desse final de semana de aniversário, eu quero conversar com os irmãos sobre o tema chamados a avançar. E para isso, um texto que foi citado já ainda há poucos instantes pelo pastor Diné, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus. Em seu capítulo 28, nós leremos de 16 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 16 a 20. Diz assim a boa palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez em Tua presença somos gratos. Te damos graças pelo Teu agir, te damos graças por tanto que o Senhor tem feito em nossas vidas, como agora há pouco estávamos mencionando. Muito obrigado, Pai, porque agora nós cremos, estamos abrindo os nossos corações para ouvir a Tua voz. Então fala de uma maneira pessoal a cada um aqui, e que não haja impedimento nenhum para a Tua voz. Repreendemos tudo aquilo que tira a atenção, para que todos estejamos ligados no Teu falar, e todos possamos, ao final dessa reunião, estar caminhando contigo, decidindo por estar ao Teu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto aqui que nós lemos é tido como a grande comissão, um texto que fala de uma grande ordem. Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, algo que é tradicionalmente abordado, esse texto aqui, quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos em evangelização. Esse é um texto aqui que está me chamando, está te chamando a nós nos movimentarmos.
é um texto que nos chama ao movimento. Só para entendermos aqui o contexto do que está acontecendo, Jesus já é ressurreto. Ele está em seus últimos momentos com os seus discípulos. Mas ele então, ele não fica gastando tempo lembrando do seu ministério, lembrando, olha, nós fizemos tanta coisa juntos. Ele não está tendo um momento saudoso, pensando assim, olha, lembra daquele cego quando enxergou? Lembra daquele paralítico naquela situação, quando entrou lá na casa pelo telhado? Ele tinha muito do que conversar com aqueles discípulos, mas em suas últimas palavras, me parece que Jesus ele é incisivo naquilo que é realmente prioritário, naquilo que era importante. Naquele último momento de preparo, e ele já caminha com os seus discípulos há um bom tempo, ele resolve dar uma instrução muito preciosa, algo que prepara aqueles homens para colocá-los em um caminho de avançar, em um caminho de crescimento. Jesus dá àqueles discípulos, então, uma missão. Ele chega àqueles discípulos e fala, olha, vocês agora têm uma missão a fazer. Uma missão de mover, de ir, uma missão de não ficar esperando. Não fiquem sentados esperando, parado, algo acontecer, esperando a vida passar. Não, mas vocês têm agora a missão de expandir o reino. Vocês são aqueles que vão pregar. E o reino de Deus que está sendo expandido aqui com essa missão, é o reino que Jesus implanta e que será consumado com a sua volta. Irmãos, a igreja de Jesus não pode ficar parada. A igreja de Jesus, que somos nós, somos chamados a avançar. Somos chamados a representar esse reino, a representar esse rei que nos dá a ordem. E no texto aqui, no verso 16, diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Guarda isso. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que, como eu disse, Jesus aqui, ressurreto, ele havia combinado um encontro com aqueles discípulos. Jesus tinha, em algum momento, ele chega e fala assim, olha, nós vamos nos encontrar naquele monte tal, naquele local ali. Jesus marcou um encontro com aquele povo, e ele então, quando recebe aquele povo, quando eles o encontram, há um misto de sentimentos. É interessante que alguns o adoram, mas outros duvidam. Eles estão com Jesus, tudo está acontecendo, mas mesmo assim tem gente ali que está duvidando. É um ambiente de adoração em dúvida, e dúvida também. Irmãos, ainda hoje, há momentos na nossa caminhada, há momentos na nossa vida com Deus, na nossa vida de adoração, que também temos algumas dúvidas. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de dúvidas, pensando se vale a pena, pensando qual é o seu papel no reino de Deus, pensando se vale a pena servir, pensando se vale a pena estar ligado a uma igreja ou não, pensando sobre como eu posso ou não contribuir com o reino, com a expansão do reino, como eu posso melhorar, como eu posso crescer. Há dúvidas em corações, em nossos corações. Mas Jesus resolveu essa questão aqui da dúvida. E ele então faz isso, sabe como? Verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Naquele ambiente de adoração, mas também de dúvida, Jesus começa falando sobre autoridade. Irmãos, Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Somos chamados a avançar debaixo da autoridade de Jesus. E ele, então, tem uma autoridade que não está limitada ao nosso parâmetro humano, que não está limitada aqui na terra, mas a autoridade de Jesus transcende essa nossa realidade. Foi-me dada toda a autoridade na terra e no céu. Transcende esse nosso entendimento. Ele tem autoridade e por isso ele ordena aqueles homens e por isso ele nos ordena nessa noite: vão e façam discípulos. Ele apresenta as suas credenciais. Olha, quem está ordenando é quem tem toda a autoridade, sou eu. E por isso eu posso dizer para vocês: vão,
e façam discípulos. Queridos irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós movimentamos, tem que ser feito debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do poder daquele que verdadeiramente tem poder sobre todas as coisas. E nós, discípulos de Cristo, recebemos uma autoridade delegada, enquanto igreja, para nós avançarmos e fazer novos discípulos e pregar e avançar enquanto reino de Deus. Nós nos tornamos representantes daquele que nos delegou. Nós temos uma credencial que não está apenas no que eu faço, no que eu sou, na minha importância na sociedade, não é isso. Mas nós temos uma autoridade que aquele que tem toda a autoridade falou assim, está aqui, eu tenho toda a autoridade, então agora você vai. Quando eu cuido de alguém, eu estou representando o cuidado de Jesus. Quando eu apresento a alguém as verdades do reino, é Jesus falando àquela pessoa. Eu estou representando. Quando eu vivo em amor, eu estou tornando conhecido aquele que é verdadeiramente o amor. É debaixo da autoridade de Jesus que nós avançamos. A igreja, então, avança, caminha, debaixo de uma missão, debaixo de uma autoridade e opera com essa autoridade. Não é o que queremos, não é o que pensamos, não é o que podemos fazer, mas é o que Cristo faz através de nós. Irmãos, isso é algo muito sério. Reconhecer a autoridade de Jesus em nossas vidas, perceber e realmente vivermos dessa maneira, nos faz viver de uma maneira diferente. Quando eu entendo essa autoridade, quando eu reconheço isso, a minha vida já não é mais a mesma. Porque eu passo então a entender que o meu ministério não sou apenas eu, mas é o Senhor agindo através de mim. Que a minha liderança não é minha, é o Senhor que me delegou. Eu passo a entender que a minha vida, ela está sujeita e dependente a algo muito maior do que eu. Eu sou apenas um instrumento. Alguém que tem uma credencial dada por quem tem todo o poder, dada por quem tem toda a autoridade. E é interessante que também no Antigo Testamento, o grande rei Davi, ele tinha essa percepção. Ele tinha a percepção de que servia ao Todo-Poderoso. Eu lembro aqui do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, em seu verso 45. Diz assim: e Davi disse ao filisteu, ele está aqui, aquele momento em que ele está enfrentando o gigante. Você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi, ele tinha a consciência, a percepção de que ele enfrentava as suas lutas, ele enfrentou aqueles gigantes, não apenas no que ele podia, ele não era apenas alguém que tinha uma boa pontaria, não, mas ele estava ali enfrentando aquela grande dificuldade em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha consciência da autoridade que estava acima dele. Nós então enfrentamos lutas e desafios, muitas vezes, mas fazemos isso debaixo da autoridade de Cristo. Nós então, irmãos, vamos avançar também nessa autoridade. Uma igreja que avança, somos chamados a avançar reconhecendo Jesus Cristo como verdadeiramente aquele que tem toda a autoridade. Por isso nós vamos avançar, fazer novos discípulos, cumprir a missão, viver verdadeiramente o reino de Deus. Atos 19 conta uma história também interessante, ainda nesse ponto. Conta assim a história. Alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Olha que situação, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Tinha uma situação ali complicada. O pessoal resolveu usar uma autoridade que não era verdadeiramente aquela ali, que eles não tinham aquelas credenciais, eles não conheciam, eles não tinham o coração transformado, e eles tentam resolver uma situação, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o texto segue, verso 15, um dia, um espírito maligno lhes respondeu. Olha que situação agora. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são?
Irmãos, se não estamos debaixo da autoridade, não somos reconhecidos espiritualmente. Se não estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E nós, quem somos? Quem somos nós? Como eu e você temos sido reconhecidos, como o meu ministério, o seu ministério, como aquilo que temos feito tem sido visto e reconhecido, não apenas nos nossos afazeres do dia a dia, mas espiritualmente. Como somos reconhecidos? Porque a autoridade de Cristo em nós, ela nos faz sermos reconhecidos espiritualmente. E isso é muito forte. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Você pode dizer isso? Vamos lá? Jesus tem toda a autoridade. Amém. Verso 19, voltando ao texto de Atos, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A segunda chave, ou a segunda verdade sobre chamados a avançar, é que a nossa resposta diante do chamado do Senhor, daquele que tem toda a autoridade, deve ser obediência. Só cabe a mim obedecer, não há outra opção. Quando o Senhor me chama, eu tenho que obedecer. Obediência não é uma opção. A questão é que às vezes eu não estou muito afim de obedecer. Às vezes eu quero até fazer, eu quero até ir, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu não estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu quero resolver do meu jeito. Não, gente, espera aí. Pastor Diné está inventando moda. Não, vamos fazer o seguinte, deixa ele, isso aí foi bom no tempo dele. Eu não estou... Quem sabe sou eu. Isso é o papo de quem não está a fim de obedecer, de quem quer até fazer, mas não está disposto a obedecer. Mas, irmãos, a obediência a Deus, a obediência à palavra, a obediência aos líderes, a obediência às autoridades, é a chave para o crescimento, é a chave para nós avançarmos. É a chave também para nós cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Por toda a palavra nós vemos inúmeras bênçãos àqueles que obedecem. E eu separei aqui algumas. Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, temos que obedecer fielmente, temos que obedecer ao chamado do Senhor, e a bênção dele estará sobre nós. Há uma bênção quando estamos obedecendo ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A obediência traz felicidade. A obediência ela não vai me chatear, me deixar triste, mas há uma palavra do Senhor dizendo que se eu obedeço, eu tenho felicidade sobre a minha vida. 1 de João, capítulo 5, verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Olha que sério, nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, a obediência deve ser a base do meu relacionamento com Deus, a minha obediência à sua palavra, a minha obediência ao que Ele me ordena, tem que ser o fundamento desse relacionamento, e isso prova que eu o amo. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não andar de um modo obediente, não viver uma vida obediente. Mas essa obediência aqui, a ordem de Deus, ela ressalta alguns pontos no texto que lemos. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Se eu obedeço, eu vou fazer discípulos. Eu estou preocupado não em fazer pessoas parecidas comigo, pessoas que falem como eu, que vistam a roupa que eu visto, pessoas que tenham os mesmos trejeitos, não. Mas a obediência me faz a gerar alguém, a cuidar, a ensinar alguém no molde de Jesus Cristo, apontando para Cristo, a cuidar de alguém para que essa pessoa se pareça com Cristo. Essa é a base do discipulado, é a base do ir. Essa é a base de pregar, essa é a base do que nós, enquanto igreja, temos que fazer. A obediência, então, a cumprir o chamado de fazer discípulos. Irmãos, nós temos que fazer isso debaixo do chamado, debaixo da ordem que Jesus nos deu. Mas nós também temos que fazer esses discípulos como? De todas as nações. Não se limita às redondezas, isso é bom. Não se limita a quem está aqui dentro, isso é bom. Mas de todas as nações, porque não há fronteiras para a boa nova do Evangelho. Hoje em dia é muito fácil nós rompermos as barreiras das nações. Nós temos uma ferramenta tão boa. Temos pessoas agora que estão acompanhando a transmissão. Talvez alguém até em outro país, num local distante, eu não sei. Mas hoje a mensagem ela tem uma facilidade. E eu preciso ser aquele que use essas ferramentas e que vai fazer discípulos de todas as nações. Só que às vezes aí a gente tem um problema. Às vezes a pessoa quer fazer, quer ir. Olha, pastor Diné, eu tenho um chamado para servir lá na China. Amém. Vamos orar. Só que a pessoa que ao mesmo tempo quer ir para a China, ela não consegue falar de Jesus para a pessoa que mora na porta do lado. Não. Eu tenho que respeitar. Não, eu não tenho aí, eu fico sem graça. Não adianta, irmãos, nós crentes temos prazer de falar das verdades do Evangelho. Temos prazer em comunicar o modo de Jesus, os princípios, as verdades, ou a verdade, que é Jesus, através da sua palavra. Isso onde nós estivermos. Eu não preciso ir para a China. Se eu for, amém. Mas eu posso começar aqui hoje, eu posso começar amanhã no meu trabalho, eu posso começar amanhã onde eu estiver inserido. E o texto segue, batizando-os. Aqui, o batismo ele fala de uma identificação espiritual. Daqueles que assumem o compromisso público, que testemunham e professam publicamente a sua fé. Algo que é feito debaixo da fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos então fortalecer, consolidar, levar os novos irmãos ao compromisso público. E graças a Deus que hoje nós tivemos aqui uma grande festa. E ainda teremos uma festa com esses irmãos que hoje professam publicamente a sua fé. Isso nos encoraja, isso mostra que enquanto igreja estamos cumprindo esse chamado de avançar. As pessoas passam a pertencer ao corpo, as pessoas elas se identificam, elas declaram, olha, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E nós temos esse papel. Nós somos aqueles que cuidam, que apontam o caminho, que ensinam. E aí chegamos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Irmãos, o que temos ensinado? O que temos ensinado aos novos, aqueles que chegam? Quais são os primeiros passos que temos ensinado àqueles que chegaram, que têm chegado junto a nós? Atos 2, o texto que nós trabalhamos pela manhã, fala que aquela primeira igreja, ou aqueles primeiros irmãos, eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam juntos naquilo que era ensinamento, naquilo que eram escrituras daquele momento, naquilo que foi o que Jesus ensinou. Nós não podemos nos afastar das escrituras sagradas, de modo algum. E infelizmente, alguns têm se afastado e têm perdido o caminho porque perderam o contato com as escrituras sagradas. Alguns, enquanto pessoa, até mesmo algumas instituições, em algum momento, têm deixado as escrituras de lado, e isso não é bom.
Isso não é bom, porque eu preciso ensinar, mas para que eu ensine eu preciso aprender primeiro. Então, a igreja que se afasta das Escrituras, ela certamente não avançará, ela fracassará nessa caminhada. Erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Deve haver um equilíbrio. O ensino faz parte da ordem de avançar. Mas, irmãos, recapitulando até aqui o que nós vimos, Jesus tem toda a autoridade. Devemos ser obedientes à ordem que Ele nos dá de ir, fazer discípulos, levando esses discípulos ao compromisso público e priorizando o ensino das Escrituras para que eles sejam obedientes, assim como nós. Mas há uma terceira verdade que eu compartilho aqui nesse texto, que fala sobre a companhia de Jesus. O verso 20, a parte B: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Podemos ler essa parte B? E eu Jesus não nos deixa sós. Jesus não nos deixa sós. Quando escolhemos caminhar, quando entregamos nossa vida a Ele, quando obedecemos o ID, estamos nesse propósito de avançar, Ele está conosco. Ainda que o mundo, ainda que as dores da vida queiram fazer com que eu me sinta sozinho, que eu me sinta abandonado, que eu me sinta rejeitado, Jesus nunca me abandona. Jesus não me rejeita. Ainda que alguém faça algo que seja ruim, esteja se sentindo culpado, Jesus não rejeita, não abandona, Jesus ama. Irmãos, Jesus nunca abandona. Jesus nunca há de nos abandonar. Nessa caminhada, nós temos a companhia dEle. E eu lembrei aqui de um texto que se encontra em Lucas 10. Mais uma vez, estamos diante de Jesus e seus discípulos. E Jesus, ele está comissionando alguns discípulos ali para irem a alguns lugares por onde ele haveria de passar. Diz assim Lucas 10, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele, a cada cidade onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós somos os discípulos que temos o chamado para avançar. Como igreja, somos chamados a avançar, estamos em missão. Em nossa caminhada, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Mas é interessante que, assim como nesse texto aqui de Lucas, hoje, Jesus ainda está enviando os seus discípulos. Jesus está enviando a mim, Jesus está enviando a você. Ele está nos enviando pelos locais onde Ele quer passar. E Ele está conosco. Jesus te envia, talvez, a lugares até difíceis, lugares onde há problemas, onde há situações difíceis, mas Ele quer passar ali. Na sua família, talvez você seja o único ali que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele te enviou, Ele quer passar na tua família. Talvez você enfrente uma grande luta no seu trabalho, talvez diante de uma perseguição, ou alguém que não está muito legal, uma coisa ali. Jesus quer passar naquele lugar e Ele te colocou ali. Talvez um relacionamento que precisa de um ajuste, que precisa de algo, Jesus quer passar ali, e Ele plantou você ali, Ele mandou você à frente, falou assim: ó, vai lá que eu tô com você, eu vou passar. Então, enquanto igreja, enquanto nós que avançamos, nós precisamos ter a consciência de que Ele nos comissionou, mas Ele não falou assim: vai, se vira. Ele não falou isso. Ele falou assim: ó, vai, faz discípulo, mas eu estou contigo. Convide pessoas. Jesus vai passar, é Ele que está convidando. Pregue a palavra, Ele que vai passar para convencer. Cuide, ensine. É Jesus que vai trabalhar nos corações, é Ele que vai promover o crescimento dessa semente. Então, irmãos, a companhia de Jesus segue conosco.
nos ajudando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos guiando. E nessa jornada, nem tudo será fácil. Não estou aqui dizendo que serão tudo flores a partir de agora. Caminhar com Jesus é promessa de flores, não, mas é promessa de não caminhar sozinho. É a promessa de que Ele nos sustenta, nos dá a direção, de que Ele nos guia. Jesus está conosco. Igreja do Fonseca, há 87 anos Jesus está contigo. Então continue avançando para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.